Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói e, diariamente, com nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando, aprimorando e destruindo alguma coisa. Herança, redenção e libertação é a nossa temática de hoje. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. Gratidão ao César Ayala, que nos conduz até vocês, ao Alexandre Marques, que é o convidado de hoje, e a vocês, com a vossa audiência, razão do nosso existir, assim como as emissoras e empresas parceiras, a todos os corações solidários e fraternos, enfim, a tudo e a todos os seres, que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Em nome do Cristo, em nome de Deus, a força suprema do universo, de seus emissários, elementos e elementais, mais uma vez agradecemos por estarmos juntos, coabitando numa só realidade. Porque antevendo esse texto que eu li de André Luiz, no mesmo parágrafo, em nosso segundo livro, assim se encontra. Como ramos da mesma árvore, ou imanências que coabitam na mesma unidade, a força suprema do cosmos, de igual modo nos expressamos por meio de diminutas fulgurações de nossa síntese consciencial, o espírito ou a individualidade. Assim sendo, a máxima "tudo posso naquele que me fortalece" é sem dúvida atualíssima e cabe perfeitamente neste contexto, principalmente por encontrar-se em perfeita sintonia com os estímulos de Joana de Ângeles em "tudo podes, se quiseres, e tudo lograrás, se te dispuseres". Então, para falarmos de herança, já que todos somos herdeiros desse Pai que cria e somos co-criadores, a caminho de nossa redenção para, no final, construir ou conquistarmos, à luz da verdade, a nossa real libertação. Alexandre Marques, alma irmã, eterno amigo, seja muito bem-vindo a mais esse diálogo entre amigos, entre seres como galhos da mesma árvore. Seja bem-vindo. Gratidão, Sebastião, pelo convite, por todos aqueles que tornam real esse momento, em especial os elementais e essa egrégora a qual nós apenas nos tornamos a parte material, a parte visível que vem, de alguma forma, tentar contribuir com a expansão de todos. Quando o Sebastião fala diálogo entre amigos, é exatamente como eu vejo esse momento que a gente se encontra. Então, quando nós estamos assim conversando, eu sempre peço: Sebastião, vai na câmera lenta, vamos tentar entender o que você está dizendo, né? E é assim que nós vamos tentar conduzir hoje esse encontro, na câmera lenta, tentar conduzir, mas sem perder profundidade, sem perder o objetivo de trazer a essência. E um dos objetivos que nós temos hoje, veja só, quem estiver nos escutando nesse bate-papo, não é de trazer uma situação em que vocês tenham que acreditar em nós. Nós vamos trazer reflexões para que, de alguma forma, possa trazer respostas para cada um, né? Então, é claro que eu vou falar de coisas que eu acredito e o Sebastião também. E aí serve de subsídio como estímulo para quem estiver ouvindo
pensar a respeito. E, no princípio, nós havíamos pensado somente no título de redenção. Né? Só que aí eu pensava assim, bem, mas a redenção não é só redenção. A redenção, ela pressupõe que teve uma origem. Então, se a origem poderia ter uma herança, né? Será que estaríamos no processo de herança? E aí nós falamos, então vamos colocar herança e redenção. Mas um pouquinho mais tarde, nós falamos, mas toda redenção vai levar a uma libertação. Porque senão não haveria redenção. E aí falou assim, então vamos deixar esse título mais completo. Para quê? Para, na verdade, o público entender todo o enredo. Então, herança, redenção e libertação é todo o nosso contexto. Mas vamos dar aquilo que... O que significa redenção? Que é o ponto central do nosso encontro. Né? Se a gente for no dicionário, ele vai dizer o seguinte, que é o ato de resgatar ou de libertar de qualquer forma de escravidão ou opressão. E quando a gente pensar em redenção, ainda não associa isso, né? Mas como é que nós, cristãos, começamos a fixar o conceito de redenção? Quando fala de Jesus, que fala Jesus veio para a redenção, para a nossa redenção, ou para nos redimir ou remir dos nossos pecados. Então, assim, mas não vamos fixar ainda nesse exemplo de Jesus, tá? Vamos tentar ir um pouquinho numa outro sentido, porque nós vamos chegar em Jesus da mesma forma. Nós não vamos fixar a nossa mente para não impedir o desenvolvimento da nossa ideia, né? E aí, quando fala assim, redenção, a redenção está ligada a remir, ao verbo remir. E quando a gente pega o que é remir, ele vai dar um peso maior para essa redenção, que seria um resgate, que seria uma libertação. Ela vai colocar uma situação de troca, porque vai falar assim, quer compensar um dano. É alforriar, tirar do penhor, reparar ações negativas com positivas. Então, estabelece uma situação de troca. Então, se vai me resgatar, então vai haver uma troca nesse resgate. Então, a pergunta é, se é troca, então esse resgate, essa redenção tem um preço? Fica com essa imagem na cabeça. Será que a redenção tem um preço? E eu vou pedir, Sebastião, para você ainda não falar do preço, tá? Espera um pouquinho, que nós vamos falar um pouquinho do resgate, e depois nós vamos falar desse preço. Então, se tem um resgate, automaticamente existe uma história para existir um resgate, para existir uma redenção. Porque seria redenção, resgatar por quê? E do quê? Se não tiver uma história, a redenção fica sem sentido. E nós ainda não estamos falando de Jesus, tá? Então, se existe uma história que é necessária a redenção, e essa redenção é uma troca, um penhor, é uma alforria de alguém que se encontra escravo e que tem que pagar um preço, o que foi que nós fizemos no passado para justificar a redenção? O que é que cobra? Será que Deus é cobrador? Será que o Senhor todo absoluto, ele chegaria para mim num copo d'água e falar, Alexandre, você desperdiçou a água, eu quero que você me pague a água novamente. Será? E a água é uma alegoria, como se fosse uma virtude, tá? Uma oportunidade perdida. Mas se a água é dele, e ele pode transformar tudo em água, por que ele pediria para alguém pagar alguma coisa? Então, Sebastião, nós vamos imaginar o seguinte, que se há algo a ser redimido, é porque houveram escolhas
em algum momento. E essas escolhas foram menos felizes. Porque se fossem felizes, não precisaria de resgate nem de redenção. Mas estas escolhas, e agora nós vamos começar a complicar a situação, tá? Por enquanto eu só enrolei vocês. Agora nós vamos começar a entrar dentro da toca do coelho. Essas escolhas foram baseadas em quê? Por que que eu faço ou eu fiz o que eu faço atualmente? Por que que eu escolho aquilo que eu escolho? Quem me deu a base disso? Porque eu não faço escolhas aleatoriamente. Quem carregou o programa? As escolhas que eu faço estão baseadas num programa? Se nós estamos falando de herança, redenção e libertação, a herança pressupõe algo que você está herdando de alguém. Então nós podemos falar herança genética, DNA. Então eu tenho uma anomalia ou eu tenho um problema porque é uma herança, está ligada à minha linhagem. Mas quem escolheu isso? Fui eu que escolhi? Alguém escolheu? Nós também vamos falar o seguinte, que isso é de família. Aquelas manias, aquelas culturas que nós somos desde pequenininho ensinados. Mas quem colocou o primeiro pacote? Quem colocou a informação que faz com que isso vá se gerando de geração a geração? Em algum momento, isso serve de base para as nossas escolhas e as nossas escolhas são menos felizes. Então, Sebastião, antes de te convidar a começar a dar os seus pitacos, o Sebastião gosta muito de uma frase que qual é o maior entrave à evolução humana? Apego às ideias. Então, o que nos impede de evoluir? O apego às ideias. Mas se eu faço as escolhas, novamente, quem implantou as primeiras ideias para mim fazer essas escolhas que me fazem ficar apegados a elas? Então, Sebastião, quem escolheu? Essa vai começar a pergunta. Quem escolheu o meu pacote? A minha programação? Quem decidiu? Se não fui eu, veja, não estou dizendo que não foi, mas se não fui eu que escolheu, eu de fato tive o livre-arbítrio para escolher o pacote? Então O que vamos você me lá. diz? Embora você anunciou que seria na câmera lenta, na realidade a gente combinou que hoje seria um tom acima da câmera normal, quer dizer, ir mais acelerado nas respostas. Mas pelo jeito, pela complexidade da pergunta e o que está envolvido, vai ter que ser, por enquanto, na câmera lenta mesmo. É que a câmera lenta, Sebastião, é para facilitar a compreensão. Eu Mas sei. não vamos dizer assim, mas a Vamos direção alongar. é fundo. Tá bom, então vamos ser meio cirúrgico aqui. Herança. São unânimes espíritos como Leon Denis, Joana de Ângeles e vários outros que nós somos herdeiros de nós mesmos. Assim como a nossa redenção, o redimir dos nossos equívocos, não tem como lembrar de Jesus, que tomou sobre ele os nossos desatinos para nos redimirmos, porque há cada um conforme as suas obras. E a libertação só se daria à luz da verdade vivenciada em espírito em toda a sua completude.
Então vamos agora na câmera lenta, só para facilitar, mas vamos procurar ser rápidos com as palavras. Então a alma, como uma semente de possibilidades, é um ponto de autoconsciência pura. Ela pode não lembrar, mas como alma, até tornar-se o ponto de autoconsciência pura, que é a melhor solução para aquele enredo que ela se propõe nesta encarnação, ela assemelha-se a uma semente que sintetiza todo o conhecimento da árvore, embora angariou esse conhecimento em cada parte desta própria árvore. Só que ela em si sequer tem ciência ou consciência que ela pode ser uma árvore agora por sua vez. Se ela é herdeira dos seus próprios experimentos, do seu próprio aprendizado, em todo o processo de edificação de uma árvore na qual ela assimilou o conhecimento, ninguém a obrigou a coisa alguma. Então, sempre a lei ou o amor convida. Mas para cada situação que convida, tem um regimento, tem uma lei. Então, quando nós violamos a lei, ficamos aprisionados na nossa própria criação. Porque ao invés de fazermos convergir esse entrelaçamento de pequenas almas que compõem a nossa realidade, nós vamos contribuir para a desarmonia desse universo. E a redenção, o redimir, a primeira coisa é refazer o caminho. Não tem outra oportunidade. Porque refazendo o caminho, eu vou colocar a minha consciência em dia com a lei. Eu estou resgatando-me. E resgatar-me é dar uma nova significação a todos os seres que me compõem. Então a alma é fruto, quando falamos de sua individualização, de um número infindável de outras almas que compõem a sua realidade, assim como a semente incorpora nutrientes da terra, da água, do ar e da luz para se fazer como um vegetal ou um ser do reino vegetal. Então eu estou herdando essas situações da minha consciência naquilo que faço, da minha obediência, da minha resignação, ou herdando o fruto do meu apego, da minha ignorância, porque normalmente nós temos duas estradas. Eu escolho pagar o preço pela minha libertação, para libertar-me da situação, ou permanecer acrisolado, ou aprisionado, para ser mais exato, naquela situação, o comodismo, e o máximo que eu vou enganar a mim mesmo. Então, ninguém me obrigou. O Espírito, como responsável pela alma, ele pode até escolher a terra na qual esta semente de possibilidades tem maior oportunidades de edificar-se. Mas ele vai dar a ela as condições, as orientações, mas é ela que vai fazer acontecer. Eu posso dar a terra fértil, eu posso dar a água, eu posso dar o ar, a luz. Se a semente não decidir morrer para poder nascer, e não só isso, se a primeira equipe, que é cravar, através das raízes na terra e extrair os nutrientes para que a outra equipe possa fortalecer e nascer, romper a terra, para buscar novas experiências, enfrentando as intempéries, para que ambas possam crescer. Então, somos herdeiros
mesmo que nos mais ínfimos experimentos da nossa própria trajetória, porque cada tarefa, cada etapa tem uma lei, tem um regimento. Se eu obedeço à lei, eu estou herdando, conforme as diretivas da lei, aquilo que eu me propus para a minha redenção e libertação. Ou para a minha ascensão, não redenção, ascensão e libertação. Então, hoje, os que nos encontramos aprisionados ou sofrendo as consequências de dores, sofrimentos e vários desconfortos, nós optamos pela desobediência à lei que está responsável diretamente por nós, o Cristo e o Deus internos, para obedecer às comodidades que o meio externo nos oferta e normalmente convidando-nos a permanecer no mesmismo. Tá. Se eu for pegar o que você está passando, Sebastião, vamos ver se, em poucas palavras, eu consigo dizer o seguinte. Então, eu recebo um pacote, uma herança, como você disse, somos herdeiros de nós mesmos, mas eu não herdo tudo. Eu herdo um pedaço daquilo que é a qual eu vou ter que, como problemática para resolver naquela encarnação. Dentro dessa herança, ela vem, como você disse, alguns apegos, algumas ignorâncias, algumas manias, alguns traumas que vão ser acordados em algum momento nesta vida para que eu possa começar a empreitada. Mas também, como você mesmo colocou, há conquistas nesse espírito. Então eu também recebo, dentro desse pacote, o orientador. Então eu sou a peça central não, vamos dizer assim, a peça que se encontra entre o orientador de mim e o orientado por mim. Se eu entender corretamente, se eu me atentar ao que o orientador está me passando, eu ainda não provei que sei fazer. Então, o orientado vai se apresentar para que aí eu coloque na ação tudo aquilo que eu recebi de orientação. Então, assim, quando a gente fala que acredita em Deus, quem vai te demonstrar se você acredita ou não é quem está na dianteira. É o cara que está na retaguarda. Não é? Porque ele vai não é questionar, ele vai colocar à prova o meu sistema de crenças. Não é? Então, olha só, se eu sou um fragmento e está passando isso, mas como você disse, eu aceito essa condição, então, Sebastião, isso está mais com cara de missão do que redenção. Porque, olha, se a gente entender como missão, começa a ficar uma coisa bonita. Porque antes, resgatar. Puxa, então eu tenho algo para pagar, está parcelado, está com desconto. Mas no fundo, ninguém quer pagar. Agora, como missão, nos traz uma condição do seguinte, de capacitação. Olha, eu estou capacitado para isso. Me traz um espírito de confiança, porque tem alguém confiando em mim para realizar aquela missão, né? E me traz uma condição também, Sebastião, de satisfação comigo mesmo, porque alguém está investindo nesse processo, está investindo naquilo que eu estou revestido como credor. Então vamos falar assim, eu tenho um pacotinho de desavenças, mas quando eu estou encarnando, vem alguém junto, vem a virtude junto, vem as qualidades morais suficientes para que eu supere essas imperfeições morais, e eu tenho consciência, porque você falou assim, a semente
nem sempre tem ciência e consciência. Então, se eu, como semente, desenvolvo essa ciência e essa consciência, então cada dia da minha vida, ela vai ser permeada por uma visão de que é um dia de missão. Por quê? Porque foi me dado a oportunidade de fazer melhor. Alguém está investindo em mim. Quem está investindo em mim, Sebastião? E é missão? Primeira pergunta, né? Segunda, se é missão, ou também é missão, quem está acreditando em mim de fato? Eu sei que muitos vão dizer Deus. Deus é a resposta automática e sem pensar. Eu quero aquela resposta, Sebastião, mais profunda. Quem está acreditando em mim? Então vamos lá. Expiação, prova ou missão? Então, enquanto eu acreditava que estava expiando alguma coisa, eu sofria horrores. Ou quando passava por provações. E depois que eu comecei a encarar tudo como missão, tudo mudou, baseado em Joana de Ângeles. Porque se eu estou aqui para corrigir alguma coisa, eu não consigo fazer isso sem essa missão de adquirir novos conhecimentos. Se eu quiser aperfeiçoar, eu não consigo aperfeiçoar sem esses novos conteúdos. E dentro dessas situações, eu não consigo fazer nenhuma coisa, nem outra nessa aquisição se eu não vier como missão de dividir alguma coisa. E nesse dividir eu vou testar o conhecimento que trago, por ser um ponto de autoconsciência pura, a melhor solução para aquele contexto. Porque o que chamamos de traumas, de sofrimentos, de enfermidades, de desconfortos, segundo Joana de Ângeles, é quando eu tomo consciência que não fiz como eu deveria ter feito. Então, entre o que sou e o que eu deveria ser, o choque, que nós chamamos de traumas, de conflitos, é a não aceitação daquilo que estou para o vir a ser, para a minha redenção de fato, ou ascensão. Porque eu preciso resgatar os elementos que eu mesmo desvirtuei. E a quem eu estou obedecendo? Eu, alma. Diretamente eu deveria pensar por um instante: quem fez a própria mente? Quem fez o veículo de expressão da mesma? Quem fez o veículo de materialização desse veículo de expressão? Ou seja, quem é o responsável pela mente, pelo perispírito, pelo corpo físico e antes pela mente subconsciente que vai governar isso enquanto eu não aprendo a fazê-lo? Então, se eu sei que não foi o meio externo que fez isso, eu devo mais obediência a esse eu interno. E para que eu possa capacitar-me para a conexão com o eu interno, eu não consigo fazer isso se eu não souber interagir e permutar com o meio externo. Porque a primeira coisa que eu vou precisar fazer relacionando com o meio externo é fazer a manutenção do veículo mais simples, que é o corpo biológico. E no relacionamento com o meio externo, no exercício da afetividade, a manutenção do veículo perispiritual. E a minha criatividade para mostrar aqui por que estou aqui. Quando nós falamos mostrar aqui viemos, aí está a base essencial de tudo isso. Então, a quem eu obedeço diretamente como alma? No mínimo, ao Cristo interior. E ele ao Deus interior. Por isso que a primeira situação que eu devo perguntar é a eles. O que devo fazer em tal situação? Bom, está aqui o alimento X ou Y, está tudo à minha disposição. O que necessitamos de fato?
Eu posso comer o que eu quiser ou eu preciso conhecer os elementos que serão necessários a essa redenção. E é mais ou menos por aí o começo da nossa conversa. Então, se tudo está em tudo, se tudo que contém um micro contém um macro, então tudo que Sebastião falou do indivíduo se multiplica para a humanidade. Para mim fica muito claro isso, tá? Então, esse sofrimento que o Sebastião falou, olha, enquanto eu achava que era prova, enquanto que eu achava que era expiação, eu vivia em verdadeiros tormentos. Quando eu comecei a enxergar como missão, aí eu comecei a ver como oportunidade. Né? Então, a humanidade tem, nesse exato momento, a oportunidade da sua autorredenção. E o Sebastião é muito bacana porque eu não tinha associado a isso. Né? O Sebastião falou: redenção é ascensão. Ou oportunidade. É ascensão de fato, né? Porque é você usufruir de uma oportunidade para ascender. E agora que a gente já deu os primeiros traçados, agora nós podemos falar da Bíblia. Então, na interpretação de alguns segmentos, gente, olha, meu mais respeitoso comentário a todos os segmentos dentro daquilo que professa. Então, assim, alguns segmentos, eles divulgam que Jesus veio como para a redenção da humanidade, tá? Para redimir a humanidade dos seus pecados. E eu acredito que o nosso conceito de redenção e o próprio pecado pode estar equivocado. Por quê? Como Sebastião falou, enquanto eu enxerguei uma expiação, prova, eu estava em tormento. Quando eu mudei a sintonia, a compreensão para a missão, veja, o problema não mudou. O problema era o mesmo. O que mudou foi o olhar do observador. Ele agora não dava mais significado como provas e expiações, mas sim como missão. Então vamos pensar assim lá, Jesus. Se Jesus redimiu os nossos pecados, não faria sentido se eu continuasse pecando. Então ele tem que voltar outra vez. Né? Porque, olha, se Jesus nos redimiu dos pecados, e o significado for esse resgate, ou, como diz, Jesus deu a sua vida por amor a nós, então o que aconteceu depois, 2000 anos depois? Então tudo o que foi feito não foi mais pecado? Não houve mais erros? Não é mais ou menos assim que nós estamos vendo o planeta. Então, assim, Sebastião, o Miramês, quando ele vai falar de morte, ele vai dizer o seguinte, ó, que isso está no livro... Vou pegar aqui direitinho, para mim não... Está aqui. No livro Transformando... Livro não. No livro Reino de Deus, capítulo 2, Transformando, Miramês, por João Nunes Maia, ele vai dizer o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Nossa! Então, olha só aquele conceito anterior. Nós pecamos e para nos resgatar desse pecado, Jesus pagou um tributo com a própria morte. O salário do pecado é a morte. Mas ele vai explicar. A morte é sinônimo de atraso espiritual. E ele vai dizer o seguinte, que na verdade, quando nós falamos de morte do corpo físico, isso é apenas
uma morte mais branda. Ele vai falar assim, que a pior morte é aquela que se manifesta pela ignorância, em qualquer plano que se esteja. Morto é aquele que desconhece a verdade, dentro das tuas necessidades. Então, peraí. Então, Jesus veio trazer a libertação, e aí morreu o quê? Ele veio provocar a morte da ignorância. Por quê? Se morte, primeiramente, está associando que é aquela que se manifesta pela ignorância, e ele vai dizer assim: entendemos que o aguilhão da morte é a ignorância. Ele está deixando claro. Então, Sebastião, se morte é apenas um conceito, e que Jesus não morreu em nenhum momento, e na verdade, ele veio para nos libertar do próprio suicídio, então ele está dizendo, Sebastião, que a redenção, Jesus veio para nos redimir. Na verdade, ele veio então para nos livrar da ignorância, para que não pequemos mais. Será que é isso, Sebastião? Baseado em Sócrates, lembrando os conhecimentos de Hermes Trismegistus, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que é o que Jesus veio como a verdade personificada. Porque quando ele fala o salário do pecado, não do pecador, é a morte. Porque o pecado é uma perturbação moral e ela precisa morrer naquela forma para transformar ou ser ressignificada a outra dimensão, ou para a sua redenção e ascensão. Então, se a ignorância é a causa morte do pecado, e agora acrescento, às vezes, do próprio pecador, então, quando ele conhece a verdade, ele se liberta, porque a verdade é a única ferramenta para essa libertação. Então, não é só conhecer a verdade que ela vai me libertar, eu preciso conhecer e me tornar a verdade. Então, mais uma vez, o salário do pecado é a morte. Ele só vai receber alguma coisa por ter sido uma estrutura criada fora dos trâmites ou das diretrizes da lei. Ele precisa morrer naquela forma para renascer numa outra configuração. E assim como o salário do pecador, fruto da sua ignorância, é o morto-vivo, quando ele conhece essa verdade, ele também faz o processo que nós chamamos de ressurreição, que era renascer sem ter morrido, ou sem ter desencarnado, para ser mais exato. É o que nós chamamos, eu estou encarnando ou reencarnando sem precisar morrer o corpo, novas virtudes, para que haja esse processo de redenção. Porque se Jesus tivesse assumido os nossos pecados, teria nos salvo. Mas nós continuamos com os mesmos equívocos. E vamos lá. Até onde me lembro, ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai se não fizer o mesmo que eu estou fazendo. A cada um será dado conforme as suas obras. Então, quando nós vamos para o batismo é um compromisso que assumimos de, a partir dali, viver a verdade.
Não que o batismo nos isenta dos equívocos que cometemos até aquele momento, que é o que muitos pensam. Então, o batismo é um compromisso que assumir de renascer sem precisar a morte do corpo, que é a ressurreição da vida que leva. Por isso, muitos estão esperando a volta de Jesus, não agora só para assumir os meus equívocos, mas para resgatar a igreja inteira, levar tudo. Será que isso vai acontecer? Como que ele pode voltar se ele nunca saiu? Como ele pode voltar se nunca foi? Se ele é a videira e nós somos os ramos, e se ele disse-nos, eu estou em vós, vós em mim, como que ele pode ir se nós somos células do teu corpo? Como é isso? Agora, ele está voltando nesse sentido no comportamento de cada um, que assumiu vivê-lo em espírito verdadeiro. Porque a remissão de nossos pecados é a nossa conduta mediante os seus ensinos. Então, ser um cristão autêntico, de fato, é fazer o que ele fez. Falar como ele falou, sentir como ele sentiu, pensar como ele pensou. Então, não vejo outro caminho, outra possibilidade. Respeitamos todos que acreditam que ele tomou sobre ele as nossas dores. Mas para mim, fica indigerível porque eu continuei dolorido. Ele tomou sobre ele os meus pecados. E eu continuo cometendo os mesmos desatinos, com raríssimas exceções, o pouco que conseguimos. Agora, assumir que ele veio como um farol, como luz, como a verdade personificada, para que conhecêssemos a verdade. Porque ele disse, e está em nós e permaneceria conosco eternamente. Então, quando eu compreendo que Jesus é o Evangelho personificado e ele é uma força que existe em mim, uma vitalidade que gera vida, se com ele estiver, eu também tenho o poder de dar e retirar a vida no meu próprio corpo. Então, por agora, e para não confundir, como nós falamos no início, ninguém tem que acreditar no que nós estamos falando. Nós só estamos dando uma nova compreensão para o já dito. Porque seria muito cômodo eu batizar-me, arrepender dos meus pecados, aceitar Jesus e já estou salvo. A salvação é na minha redenção que se dá. E o sinal que essa salvação aconteceu é quando eu me tornei livre. Livre por quê? Eu tomei ciência do meu existir e adquirir consciência do real objetivo da minha existência. E ajo como tal. Então, Sebastião, assim, esse processo, então cada vez vai se ficando mais claro que esse processo de redenção, ele é construção. Tá? Não é num fato apenas, olha, eu me batizei e ali naquele ponto começou um processo onde eu zerei a conta e estou seguro que dali para frente não mais pecarei. Não, ele é uma construção. Então esse batismo, ele é um batismo de todos os dias a ser feito em cada experiência, em cada situação, porque você disse que é uma questão de compromisso que assumimos, de renascer sem precisar da morte do corpo e de não cometer mais os mesmos desatinos. Então, esse compromisso vai se verificar quando? Todos os dias, em cada experiência. Então, ficou claro que é uma construção.
E ainda também, quando o Miramês coloca, né, que esse pecado ele representa processo de evolução para todas as almas, pensando nisso que você explicou, então você veja, eu cometi um desatino e o próprio desatino está na lei. Mas aí eu começo a entender que esse desatino tem um tratamento na lei. Para quê? Para que isso se transforme, como o Miramês falou, em um processo de evolução para todas as almas. Não é? Porque se eu ficar apenas na culpa, no pecado, tá, mas e daí? Nós não viemos para isso. Nós viemos para um processo evolutivo. Então faz sentido o que o Miramês coloca. E ainda sobre a questão. Aguenta só um pouquinho, ainda sobre a questão, você aguenta aí que você vai continuar. Só para lembrarmos aqui, conforme estamos recebendo do próprio Miramês, que passou por isso, o batismo é uma imersão nas águas. Só que não é na água em si. A água simboliza conhecimento. Eu vou imergir no conhecimento. Você pode ver que o batismo, a pessoa é imergida na água, depois ela emerge da água. Eu vou imergir a minha consciência no suprassumo desse conhecimento, que é o viajar para dentro de si, para o reino de Deus em si, e depois vou emergir, voltar de lá com o conhecimento para esse processo de redenção, de libertação. Não sei se ficou claro, se eu confundi um tanto mais. Não, ficou claro sim. É como se, para ficar bastante compreensível, se somos um ponto de autoconsciência pura, então imagina você um pontinho e você olhou um oceano à sua frente. E você tem a oportunidade de dar um pulo neste oceano. Você vai entrar em contato com a essência do oceano que você suporta. Então você não vai tão fundo, porque você não tem essa condição ainda. Você vai ficar um pouco na superfície, mas você está dentro, né? Então você está dentro, você é permeado, envolvido por essa consciência que quer que você venha para a evolução, e aí quando você a palavra certa seria fecunda, mas quando você se imanta dela, você emerge de novo, e ao emergir, agora vai para ação. Você foi no mergulho, agora vem para ação, vem para o trabalho. Exato. E o trabalho é o batismo com fogo. Primeiro você batizou com água, o conhecimento. Adquiriu agora com fogo. O fogo da transformação, que é o conhecimento vivenciado. E já que estamos falando de evangelho e redenção, o Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 282, ele disse o seguinte, né? Ele vai dizer que o evangelho é redenção. Mas como vai fazer sentido tudo isso que nós conversamos até agora? Então, imagine o seguinte, nós temos o nosso espírito, tá? De alguma forma, como o Sebastião falou, esse ser multidimensional, aonde lá se encontra o superconsciente, o consciente, o subconsciente, o inconsciente, está tudo fazendo parte do espírito, né? Então, assim, o que ele vai falar? Olha, que o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. Então, eu, num dado momento, vamos falar como espírito, não como alma, mas como espírito, para criar uma edificação, eu preciso de um alicerce. E o que foi dado para a humanidade como alicerce? O Velho Testamento. E ali o Velho Testamento, com um monte de não podes, né? Um monte de censuras, mas que eram necessárias para a fundação, para que se estabelecesse algo acima dela. E aí o Emmanuel diz assim, o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina. O Evangelho
é o edifício da redenção das almas. Vou repetir. O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Então, olha só. Existe o Velho Testamento, existe o Novo Testamento, que é o Evangelho, que é o edifício. Ó, pensa numa edificação. E eu fico imaginando, se a primeira revelação é o Velho Testamento, a segunda é o Evangelho e a terceira revelação é o Espiritismo, qual o papel do Espiritismo nesse edifício de redenção das almas? Eu cheguei a uma conclusão, Sebastião. É que o Espiritismo é o responsável pela arquitetura, pela engenharia, que vai definir como será essa edificação. Porque o Evangelho, Jesus nos deu os elementos. Olha, nós vamos criar um edifício. Mas como eu vou fazer esse edifício? Eu não consigo entender Jesus ainda. Ele fala numa frequência em que a minha alma não alcança. Eu preciso de uma outra revelação para me mostrar o quê? Como construir esse edifício. Porque esse edifício vai estar aonde? Vai estar dentro de mim. Né? Então, eu não sei, Sebastião, se essa analogia ela é coerente, se faz sentido, né? Por quê? Porque isso veio de um outro raciocínio que o Velho Testamento veio nos dizer tudo o que não pode. Não matarás, não roubarás, veio permeado de não pode. Jesus veio mostrar para a gente o que pode. É o amor. Né? Ele veio trazer um conceito de amor de como fazer. Quer dizer, do que pode. E o Espiritismo veio explicar como fazer. Né? Por quê? Porque nós temos a necessidade de decifrar isso. Agora, se esse raciocínio estiver bonitinho, agora nós vamos falar do preço. Sebastião, qual é o preço para edificar esta obra em nós? Esse é fantástico. Esse dá para a gente começar aqui e dar mais umas 3 lives no mínimo, só para a gente fazer o aquecimento. Porque se o Espiritismo, como missão essencial, é estudar, comentar e colocar os ensinos de Jesus ao alcance de todos. E tem uma característica própria, é universal. O preço é simples, Alexandre. Nós temos o nosso corpo físico, o nosso instrumento de redenção, por intermédio do qual nós vamos ressignificar, integrar, sublimar, iluminar, expandir. Então, o preço para ter um instrumento como esse é contribuir para a ascensão de todos os elementos que o constituem. E não só isso. Para que isso se dê, ele precisa o tempo todo ceder de si, sem apego, o que há de mais nobre e belo para viajar para outras instâncias na interação com o entorno. E como Deus encoraja esses esforços que tendem para o bem, porque o bem de todos é o eterno princípio, volta para o indivíduo multiplicado 100 ou 1000 vezes a mais na quantidade e na expertise dos elementos que foram exemplificar o interno. E o preço é esse. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Porque a própria enfermidade é a perda dessas ovelhas. Eu perdi a quantidade de átomos que não cuidei e a molécula desequilibrou. Eu perdi a quantidade das moléculas que desequilibraram e a célula adoeceu. Eu perdi a célula que adoeceu
e o tecido necrosou. E o tecido necrosado, o órgão faliu. E se o órgão faliu, o sistema também desfalece. E se o sistema entrou em confusão, o corpo pode morrer. E o preço é isso, manter-se em harmonia, e não só na assimilação, na integração, na promoção, na iluminação e expansão consciencial de todos esses seres. Quem comigo não se ajunta, espalha. Se permanecerdes em mim, esses elementos darão muitos frutos. Se não aceitar as diretivas crísticas que agora assimilei, eles não conseguem ficar. E por isso o tempo todo, por 2 caminhos, agora Miranda Provence, Neuza Marques, Lucy Rodrigues e outros. Agora os 2 caminhos. Mas no caminho, no processo de evolução, só existe um único caminho. Para a frente e para o alto, conforme Leon Denis. Agora 2 caminhos. Eu convido do meio todos para participarem do meu festim. O meio recusa. Agora eu convido do mais alto. Os que estão dispostos a descer, porque só desce quem subiu, e transformar-se nos elementos que eu preciso em harmonia com as diretivas que eu quero seguir. Então, se os que estão vindo de baixo para cima não obedecem-me ou recusam a obediência ao processo evolutivo, alguém desce das alturas e repõe os elementos onde estavam perturbados e enfermiços, como Kardec nos ensina. Eu assimilo uma porção de fluidos, gravo neles as minhas virtudes, construo uma molécula saudável em meu perispírito e transfiro para o meu corpo físico. Então, se é permitido eu, que estou humano, voltar a ser pré-humano para ajudar os que lá estão, voltar a ser ou encarnar num animal para ajudar os que lá estão, no vegetal, como nos ensina Maria João de Deus, André Luiz, ou até no mineral, isso não vai me rebaixar. E esse é o preço para a nossa redenção. Olha, a gente vai percebendo que a redenção ela é totalmente moral. Tá? A redenção ela é 100% moral. E se ela é construção, como o Sebastião falou alguns momentos atrás, então ela vai exigir maturidade. Porque você não pode exigir de uma alma recém-encarnada num planeta de provas e expiações a mesma construção de outra que está encarnando nos dias de hoje. Então, tem uma construção. Essa construção é maturidade a qual se espera. E se ela é moral, então nós estamos falando de maturidade moral. Então, redenção, ela é uma maturidade moral. Olha só aqui que eu consegui, Sebastião, obter sobre maturidade moral, que vai explicar... Vou cortar, desculpe. Vou cortar um pouquinho essa cena. Tá. Só lembrando que todas as quedas da humanidade foram morais. Pode? Ótimo. Então, olha só. Quando Sebastião fala sobre essa questão de que ele explicou tudo isso aí, eu tenho um texto aqui que eu consegui. Não me pergunte a fonte, Sebastião, que eu não sei. Mas, assim, ele esboça o que o Sebastião colocou do seguinte, ó. Desenvolvimento, maturidade moral, ela é um desenvolvimento, é um estado de desenvolvimento pessoal.
tá? É do indivíduo, no qual ele é capaz de agir de acordo com valores éticos e morais. Olha como isso vai se performando naquilo que o Sebastião explicou agora. Mas éticos morais mais elevados. Então eu tenho uma base de convivência e eu vou ser capaz de agir acima dessa base, acima do meu ordinário, acima daquilo que eu sou comum, tá? Mas eu estou vivendo no comum, mas cada vez que eu tentar me elevar do meu comum e cada vez tentar me manter lá, esse comum mudou de lugar, o comum já é um pouco mais elevado. E a cada vez que eu tentar superar isso, eu vou transformando esse comum num ato mais elevado. E aí, o que a gente pegou aqui? Mas mesmo que exija complicações pessoais, mesmo que exija entregas pessoais, tá? Uma determinada situação, e que existam meios que vão ter a necessidade, não sou nem eu que estou procurando, mas o meio vem e me traz as necessidades do meio, tá? Ou seus desejos. A maturidade moral, ela vai ser a capacidade de julgar essas situações em que eu estou envolvido, não com base naquilo que o meio está me ofertando, mas naquilo que a minha consciência me oferta para contribuir com esse meio. Entendeu? Porque se o meio está em perturbação, o que o meio me oferece é algo condizente com a perturbação. E aí essa redenção, se é um processo de construção, eu vou me conectar constantemente com esse eu superior, trazer elementos para que desses elementos eu tenha subsídios para lidar com esse meio, né? E isso vai fazer com que esse ser, Sebastião, ele não vai ceder às pressões nem externas e nem internas. Porque o meio vai querer acordar essas pressões, porque é pressão interna. Tá? Mas sim o seguinte, você vai pensar sempre, como você disse, no bem comum, na justiça de todos, porque o bem de todos é o eterno princípio. Então, isso foi mais ou menos o que eu coloquei aqui, Sebastião. E aí, isso também faz com que a gente reconheça que a missão é sua. Ao outro dou a oportunidade de ser como quiserem. A mim, me dou o dever de ser cada dia melhor. E aí, Sebastião, veja só, tem uma frase de Einstein que ela é interessante para o contexto em que eu vou colocar. Já que nós falamos dessa questão moral, de que as quedas são morais, de que existe um processo de herança, redenção e libertação, o Einstein diz o seguinte: triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Olha a profundidade disso. A época em que ele disse isso. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Eu reescrevi essa frase. Triste época. É mais fácil romper o núcleo de um átomo, porque não é possível desintegrar a nada, né? É mais fácil romper o núcleo de um átomo do que romper o núcleo de um preconceito. Então vamos lá. Sebastião Camargo, é possível haver redenção sem romper o núcleo das ideias pré-concebidas? Então vamos lá. Eu até ia falar que eu ia colocar mais um ponto no seu conto. E pegando Einstein, então é mais fácil desintegrar um átomo físico ou dissociar os elementos
do que desintegrar um psiátomo, porque o preconceito é feito de psiátomos. E eles tendem a ser indestrutíveis. Por isso que no mundo dos psiátomos só se aceita promoção e expansão. Enquanto no mundo físico, no corpo biológico, em especial, você pode dissociar todos os elementos e fazer um rearranjo nesse sentido. E às vezes até devolver, enquanto não aprende a obedecer-te, como Jesus o fez. Por agora eu não tenho trabalho para vocês, átomos que estão na molécula do fígado, dentro das células X. O dia que aprender a obedecer às diretrizes desse contexto, podem retornar. Agora, no universo dos psiátomos, só há transformação. E quando falamos de autotransformação, você, em tese, não interage com o entorno, é auto. Você está transformando algo dentro de você. E nesse processo de transformação, você vai fazer o processo que a gente chama de sublimar-se na ação. Então, se é transformar aquilo que está dentro, você pode fazer uma nova conformação, como se faz com o grafite, com o carvão, e ter como resultado o diamante. Mas você não tem direito mais de repassar os elementos daquele preconceito, daquela ideia preconcebida para outros momentos. O máximo que você pode fazer após esse rearranjo, agora ele vai interagir com o entorno para ver como ficou. Se não perdeu a força de ferir, porque os preconceitos assim o fazem, ele retorna de novo no recolhimento, faz um novo rearranjo, a semelhança do que aconteceu no filme, eu esqueci o primeiro nome lá da libélula, não sei se você lembra lá. Mistério da Libélula? É o mistério, eu ia falar o mistério, mas me confundi na hora. Ele fazia o rearranjo retornando no passado, e ali o passado, no âmago da experiência, experimentava no entorno, no relacionamento com os outros, enquanto feriu aquele rearranjo, ele retornava outra vez, até que chegou um momento que ficou mais ou menos bom para todos os envolvidos. Por isso que o chamado preconceito, ele nasceu das emoções, filha das sensações, originária dos instintos. E o amor nasceu dos instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Então, quando chamamos de preconceitos, nós estamos falando de um ser que está acima dos próprios sentimentos na linha de ascensão, na área das três inteligências. Porque a inteligência intelectiva vai defini-lo como tal, a emotiva que vai recusar o relacionamento para se repaginar, e a espiritual vai dar as diretrizes para que isso seja feito. E enquanto o conhecimento não se achega para percebermos que as ideias pré-concebidas ou pré-julgamento, para percebermos que somos todos elos de uma mesma corrente, ou filhos de uma mesma essência, átomos de uma mesma molécula, ou células de um mesmo órgão, ou órgãos de um mesmo corpo,
nós vamos estar brigando, na realidade, conosco mesmo, ferindo o entorno sem perceber que estamos ferindo a nós mesmos, ou dilacerando a própria alma. Miranda, esta que o Sebastião explicou foi especialmente para você, hein? Para você que gosta muito de falar de psiátomo. É uma nova, essa eu não sabia. Já que redenção tem essa conotação de salvação, Sebastião, o Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 129, Serviço de Salvação, ele cita uma frase que está em Atos dos Apóstolos. A frase é o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está em Atos dos Apóstolos 2:21. A primeira frase dele, ela é desafiadora. Em que sentido? No sentido de compreendê-la. Ele vai dizer o seguinte, que os espíritos mais renitentes no crime serão salvos das garras do mal, se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Renitente é aqueles que são mais aqueles que são mais obstinados no mal, né? Então, olha, os espíritos mais renitentes, mais obstinados no crime, serão salvos das garras do mal. Mas se ele está no crime, se ele, tese, está praticando mal, como que ele poderia ser salvo das garras do próprio mal? Aí ele coloca uma condição: se invocarem o amparo do Senhor. E no final da lição, ele vai dizer assim: invoquemos a compaixão daquele, Jesus, e não nos faltará recurso adequado. Ponto. Não bastará, contudo, eu adoro quando Emmanuel faz isso, né? Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. E agora que vem a parte, estudemos também a arte de receber. Para você que está aí, eu falei bem calmamente. Então, Sebastião, que invocação é esta? Porque ele fala verdadeiramente invocarem o amparo do Senhor. O que é invocar verdadeiramente o amparo do Senhor? E nessa lição, ele fala assim: estudemos também a arte de receber. Como é aprender a arte de receber? Porque ele está dizendo que isso é importante. Então vamos lá. Isso é tão profundo e formidável. E antes de entrarmos aí, os psiátomos pediram para afirmar ou dizer numa outra frequência que no rearranjo do bion, enquanto não atinge a maturidade, eles não alcançam o estágio dentro do próprio psiátomo que não se desintegra para o percepton. E o rearranjo dos percepton na missão orientadora dos bions, nesse processo de transformação, é que eles vão galgar o estágio do intelecton. Então vamos lá. Troque a palavra invocação por incorporação. Porque incorporar não é manifestar espíritos. Então, a arte de saber fazer isto, de estudar e saber criar a ambiência para que isso se dê. Então, se eu estou invocando, estou no crime, estou invocando as diretrizes do Senhor,
do que está acima de mim, das virtudes, para transformar-me em flor de lótus, mesmo neste lamaçal. Eu preciso estudar para criar a ambiência para que isso se dê. E sabendo que alguém que subiu descerá até a mim. E pode ouvir o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Estou aqui. Por que me chamastes? E se eu vou incorporar Jesus, eu, a partir dali, preciso viver o bem que transformará a ausência ou a ignorância deste, que é o que chamamos de mal. Então, não só saber ou fazer isso com profundo sentimento de humildade, verdade e sinceridade, mas estudar para saber como atrair e incorporar essas sementes de luz e fazê-las nascer, crescer, florescer e frutificar, para que eu fique cheio do Espírito Santo de Deus. E se não soubermos criar as ambiências para que nesse processo de invocação, de incorporação do Cristo em mim, para que eu possa transformar-me de algo que está a serviço da ignorância, que é o próprio elemento que chamamos de mal, incorporar essa verdade que vai transformar a ignorância em verdade por sua vez. Então, com poucas palavras, é o que podemos para o momento. Fala um pouquinho mais, Sebastião, sobre esse aprender a receber. Porque parece que até para receber nós não aprendemos ainda. E que é necessário aprender a receber para fazer esse processo que você disse agora. Mas o aprender a receber é criar a ambiência e estar disposto a pagar o preço. Aprender a receber, eu vou criar a ambiência. Criei a ambiência. Agora eu posso trazer algo, incorporá-lo em mim que eu estou disposto a pagar o preço. Porque eu fiz um autoexame, cheguei à conclusão que viver a serviço da ignorância, do mal, parece, em certos momentos, ilusoriamente, que até dá resultados. Mas quando eu percebo que o único que está sendo prejudicado sou eu, nesse autoexame, nesse estudo de mim mesmo, eu crio as ambiências para aprender a receber o que eu vou evocar. Porque se eu evoco a humildade sem reconhecer a minha própria ignorância, ela não tem ambiência. Então, primeiro, nesse estudo, eu reconheço a minha própria ignorância, abro mão daquilo que acho que sei, desapego das minhas ideias, deixo-as de lado, crio a ambiência para que esta nova personagem, essa luz da verdade, que vai fazer florescer a humildade genuína em mim. E a partir de agora, nesta ambiência previamente preparada, eu posso incorporar neste festim de núpcias e, ao mesmo tempo, construir, confeccionar a roupa nupcial para cobrir as virtudes que encarnarão em mim, para que elas permaneçam em mim. Sentir desprender de mim virtudes. Vêm como sementes. E eu preciso recobrir essas sementes com as minhas transformações. Por isso que nunca mais esta evocação, esse Espírito, que nós chamamos às vezes de Espírito Santo de Deus, essa porção virtuosa do Cristo, para que ela permaneça em mim, eu preciso de um novo comportamento. E esse saber receber é ter consciência do que eu tenho que fazer para multiplicar 2 em 4.
ou 5 em 10, sem nada se perder. Agora ficou mais claro. Tem uma lição que está em Mateus, Sebastião, 15, de 13 a 14. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E ele continua: Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas se a árvore já está plantada, ó, Sebastião, a árvore já está plantada. Para não perdê-la, como convertê-la a uma planta que seja condizente com a planta que o Pai plantou? Então, Se houver uma planta no reino de Deus que o Pai não plantou, então quem plantou? esse simbolismo de pai, no caso aqui, o pai da alma é o Cristo interior. E o pai do Cristo é o Espírito. Então, todos os elementos que o Espírito não confeccionou para estar nessa espaçonave, que foram atraídos pela negligência, o desleixo da própria alma, será arrancada desta ambiência, porque ele é o real construtor. E quando a mente do Cristo se aproxima do planeta, você já imagina o que vai acontecer com as almas renitentes, que não abraçaram a sua causa. Então, a vibração de um pensamento desse Cristo, porque os pensamentos são filhos deles, são novas almas que ele envia para ajudar a que aqui está. Então, quando ele aproxima da mente e envia novos pensamentos, um pensamento harmonioso expulsa tudo que for contrário, tudo que não foi plantado naquele ambiente que era para ser harmônico. Todos os elementos que não condizem com a roupagem daqueles que devem permanecer no festim, até a segunda ordem serão tirados do contexto, até aprenderem a se comportar naquele contexto. Então, no caso da figueira seca, ou da figueira que secou, os elementos que foram atraídos para aquela configuração não estavam produzindo. Eles foram repatriados para outras instâncias. E aquela personagem que assimilava os elementos e não davam a eles promoção, foi interrompida naquele momento, nesse processo que nós estamos falando. Toda a árvore que meu pai não plantou, todos os elementos que foram atraídos por ociosidade, por comodismo, por desleixo, por ignorância, por maldade, maledicência, tudo que não era para estar nesse vaso que fora confeccionado para tal vinho, para tal missão, não suportarão, quando for colocado à prova, os elementos que veio para executar a real missão. Por isso que num processo de transformação, de reeducação alimentar, todos os elementos que não aceitarem a nova proposta é como se fossem arrancados da espaçonave ou se dispõem a se adequarem ao novo contexto, à nova configuração. Eu não sei se para quem está ouvindo para gente, quem nos está nos ouvindo, Sebastião, se está claro que essa redenção, além de ser uma construção, ela não é um fato isolado.
ela não é a redenção de um homem só, tá? E você falou, quando você comentou sobre essa questão de envolver a todos, eu vou validar o que você disse com 3 frases que eu tenho aqui e que vão estruturar já os nossos raciocínios finais, né? Um deles é Fé e Ação, é o capítulo, obra de Emmanuel, chamada Escrutínio de Luz. A outra, eu vou dizer todas as citações para ficar mais fácil, tá? Também é de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 148, Cuidado de Si. E a terceira é a obra Fonte Viva, capítulo 14, Ajudemos a Vida Mental. E agora eu vou com as 3 fases para ficar claro. Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. O Emmanuel diz: esse é o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Totalmente alinhado com o que o Sebastião falou para nós. O outro texto: e abraçando o serviço de redenção que nos é necessária, estejamos empenhados à edificação do bem de todos. Olha, pensa lá, o evangelho é edificação, mas não é só para você. Estejamos empenhados à edificação do bem de todos. Porque ajudar a todos é auxiliar a nós próprios e educar-nos a preço de trabalho e abnegação. Então, Sebastião, ele deu mais um elemento ao que você explicou para nós. Agora está colocando a abnegação. Ascender em favor dos outros com a sublimação de nós mesmos, a bênção da própria luz. Se disser que o Sebastião falou alguma coisa diferente de Emmanuel, nós não entendemos nada. E o último texto, e agora vem, quer dizer, estruturou tudo isso, confirmou e conformou. O Sebastião colocou, trouxe um elemento que é o apreço de trabalho e abnegação, que é essa redenção. Ele vai dizer o seguinte: orientar o pensamento. Congelou. Descortinando novos Pode e ler de ricos. novo, Alexandre. Orientar o pensamento, cortou, congelou. Tá. Orientar. Começa de novo. Então vamos lá. Orientar o pensamento. Então, já estou tudo, formou, já conformou tudo o que o Sebastião explicou até nós. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão. E o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Nesse último texto, Sebastião, o que você poderia dizer sobre essa orientação do pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo? É garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo. Isso aí é tranquilo. Então vamos lá, que a nossa internet está meio congelando, mas dá para entender. Então, um pensamento bem arquitetado. Então, isso é orientar o pensamento. Nos coloca em conexão com todas as nossas vivências. Então, toda essa multidão interior. Com todos os seres dentro de um mundo. A multidão no entorno. E com todos os seres em todos os mundos.
Então, o pensamento é uma expressão da consciência. Na realidade, são pontos de autoconsciência pura quando falamos de pensamento. A própria alma é um pensamento. Isso está no segundo livro. Então, o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Se quem encarna no corpo é a alma, o pensamento é uma alminha, um ponto de autoconsciência pura. Então, se eu estou trazendo a melhor solução para a minha transformação e ajudar na redenção da humanidade, e se eu tenho consciência disso, eu vou orientar para que ele seja o mais harmônico, visando o bem de todos, a redenção de todos, porque Joana de Antes também narra com outras palavras: eu vou promover o meu processo de sublimação por intermédio da sublimação da própria humanidade, ou vou me plenificar na ação, plenificando a humanidade inteira. Eu vou contribuir para a plenificação do entorno e, fazendo isso, estou plenificando o interno. Então, num dado momento no segundo livro, a alma que está em curso está com dificuldade, o espírito envia uma outra alma, um outro pensamento. E nesse momento nós estamos criando a ambiência para pequenas almas, expressões das virtudes, para encarnarem em setores adequados da personalidade regida pela atual alma, que a gente chama isso de upgrade. Estou incorporando, estou evocando o Cristo, o Deus em mim, para encarnar e contribuir com a minha própria redenção. No redimir ou na minha contribuição com a redenção da humanidade interna e na do entorno. Sebastião, essa questão de orientar os pensamentos, ela me trouxe uma conexão com um áudio que eu escutei do Vital Froese nessa semana, onde ele disse que quase toda a humanidade, e eu não sei se isso é a realidade, é a interpretação que ele deu, e aí você fique muito à vontade para corrigir. Ele disse que quase toda a humanidade, quando nasceu, recebeu um chip. E que esse chip, ele vinha implantado de mentes não conectadas ao bem. Tá? E que nesse processo de transformação do mundo, aqueles chips visavam a um estímulo constante de ideias tenebrosas, ideias perniciosas, né? E a partir do momento que no processo de redenção do mundo, os umbrais vão sendo limpos, os umbrais mais densos, depois os médios, eles vão sendo limpos, esses chips passam a não ter mais a conexão sendo alimentada por essas mentes viciosas. Mas que o programa continua rodando. E que cabe a nós, pela nossa orientação do pensamento, pela reforma íntima, pela busca de valores mais, dos valores eternos, como se fosse assim, criar uma pane nesse chip por uma mudança interna de valor. De fato, Sebastião, nós recebemos esse presentinho, e se recebemos esse presentinho, de fato, está sendo eliminado o estímulo para ser retroalimentado, e mesmo que nada disso seja verdade, a orientação do pensamento, se ela é capaz de garantir a redenção do mundo, esse mundo que você comenta, ele
ele funciona como um efeito em cascata, né? Como o exemplo que você dá do Gandhi. Tudo isso que eu falei, Sebastião, até onde é utopia, até onde é coisa mal interpretada, o que você me fala? Então, quando encarnamos, na mente, que é uma emanação do Espírito, será o laboratório para forjarmos a própria alma como Cristos, tem um link, você pode chamar de chip se você quiser. E você pode acessar a superconsciência, por intermédio dele ter acesso aos umbrais, que é a inconsciência, ao mesmo tempo a subconsciência e por intermédio dela com o entorno. A orientação do pensamento, ela reformula essas ideias. Então, a ideia nova transmuta a ideia anterior, que era filha dos umbrais, que influenciava o consciente e aprisionando o próprio subconsciente na gerência dos comportamentos devidos. Então, quando entendemos esse chip como a memória, o link, e dependendo do conteúdo que eu desenvolver no meu consciente, por intermédio do meu conhecimento, do meu poder imaginativo, da minha capacidade criativa, que é o pensamento, das emoções ou sentimentos que eu vou estabelecer para esta iluminação consciencial, eu vou ressignificar simultaneamente o subconsciente, repaginar o perispírito e o corpo e interagir harmonicamente com o entorno baseado nesse propósito, e ao retornar o comportamento ao subconsciente, ele não vem para o consciente, ele permeia todo o inconsciente, que é os umbrais, e vai arrebanhando para a promoção os que querem e, ao mesmo tempo, transportando para outras dimensões conscienciais do espírito para uma ou novas etapas vindouras. Posto que, para esse momento, assim que decidimos esse processo de iluminação consciencial desses seres retardatários, quem comigo se ajuntar, virá para o festim. Quem comigo não se ajunta, espalhará para outros estados ou dimensões conscienciais. Tem algumas Sebastião, perguntas. a última pergunta. Tá. Nós falamos logo no começo desse encontro que a morte ela é a manifestação da ignorância. Né? E que morto é aquele que desconhece a verdade. Isso é de Miramês, só lembrando. Então, tome cuidado no que você vai responder agora, porque você vai ter que ser criativo. O Antônio Abujamra, que é aquele rapaz que já desencarnou e que tinha um programa na TV Cultura chamado Provocações, ele falava assim, no final, ele falava, o que é vida? E aí, quando a pessoa respondia, ele olhava de novo e falava, o que é vida? E a pessoa tentava responder de novo, daí pela terceira vez, o que é vida? Então, repetia no Antônio Abujamra, né? Por isso que eu falei, você vai ter que ser criativo. Porque eu vou fazer 3 vezes a mesma pergunta, né? Se a morte é essa ignorância, é aquele que desconhece a verdade, então vamos falar da vida. Já que a redenção veio através da ressurreição. Porque é isso que se fala, né? Porque se Jesus não tivesse a ressurreição, teria sido como qualquer profeta, morreu. Então, se ressurreição é vida e vida é luz, e Jesus falou: vim para que vós tivesseis vida e vida em abundância, né?
Eu não vou perguntar da vida, mas vou perguntar do viver. 3 vezes. O que é viver, Sebastião? A primeira resposta: viver é a experiência que se tem na interação com tudo e todos nas suas múltiplas frequências. Sebastião Camargo, o que é viver? Viver é a arte que busca, estuda a manifestação da beleza eterna, na certeza que a cada pensamento você está vivenciando por antecipação as diretivas que você compreende como melhores. E a terceira, e só uma vírgula diferente. Sebastião Olair de Camargos. Esse é o verdadeiro nome do Sebastião Camargo. O que é viver para essa personalidade em Três Lagoas, no ambiente em que vive, no contexto que moreja? O que é viver? E coloca um ingrediente, não só viver. Hoje o Sebastião Olair de Camargos está procurando bem viver, que é conforme as leis universais que ele próprio gravou em sua própria consciência. Então, conforme o que já alcançou e aberto a alcançar, referência de outros mestres que o auxilia, ele simplesmente procura ser o que pensa e viver o que fala. Sebastião, é com pesar que, respeitando o horário do nosso ouvinte, as pessoas que estão conosco, nós vamos encerrando esse encontro para ficar com um pouco de sede para o próximo encontro, né? E eu vou fazer minha despedida, agradecendo a você por essa paciência que você tem com todos nós, agradecendo ao público que esteve até esse momento conosco e relembrando algo que nós falamos lá no começo, que não precisa acreditar em nós, apenas permita romper esse núcleo das ideias que você tinha e compare com essas ideias que o Sebastião trouxe. Eu anotei muitas coisas, então não por mim, mas se você não entendeu muita coisa ou não entendeu alguma coisa, volta e vê de novo, porque ele falou muita coisa com profundidade e numa frequência em que às vezes escutar 2 vezes não quer dizer que nós vamos escutar a mesma coisa. Talvez nós sejamos pessoas diferentes, em dimensões diferentes e que vão dar compreensões diferentes. E como recado final, Sebastião, nesse processo de redenção, já que a gente falou tanto de Jesus, tem uma passagem de Lucas, versículo 9, quer dizer, capítulo 9, versículo 23 a 24, que fala o seguinte: essa eu aprendi com o Crispim, o Crispim lá de Goiás. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Então, como fechamento da minha contribuição, Sebastião, veja, são 3 etapas numa única frase. Então, se eu quiser salvar a minha vida, perdê-la-ei. Mas se eu perder a minha vida por amor do Evangelho, salvarei-a. Então, ele dá 3 etapas. Primeiro, negue-se a si mesmo. Negue-se
a prioridade do eu. Tome cada dia sua cruz. Isso é construção e constância. Frequência, todos os dias. Tome a sua cruz. A cruz é um simbolismo. Não é fardo, é missão. Como o Sebastião explicou para nós mais cedo. Não é expiação nem provação. Provação pode ser no sentido de provar as nossas habilidades. Né? E a terceira, siga-me. Só que o Ramatiz, Sebastião, vai dizer que não somos capazes de seguir o Cristo. Porque jamais seríamos capazes, nesta frequência em que estamos, de andar na mesma velocidade, com a mesma formosura, com a mesma envergadura do que ele. Então ele deixou o caminho, e o Ramatiz vai dizer que ele é quem nos segue, garantindo que a cada tropeço nós sejamos estimulados a levantar, que a cada dúvida nós tenhamos uma luz a nos esclarecer. E inspirando e intuindo aquele a quem temos que dar a primeira satisfação, que foi quem você disse, ao nosso Cristo interno. Então, siga-me. Ele está em duas dimensões. Nós o seguimos no passado, né? Olhando o Cristo do passado. E no presente, ele nos segue, né? Mas não porque somos condutores de alguma coisa, nos segue para garantir a nossa redenção. Sebastião, obrigado mais uma vez. Fique você agora com as suas palavras finais. O programa é teu. Quando quiser, quando tiver uma nova oportunidade, pode nos convidar que a gente vai tentar trazer todo esse cabedal de esforço, não de conhecimento, mas de esforço em tentar que alguma frase sensibilize alguém e rompa o núcleo dos preconceitos. Obrigado, Sebastião. Namastê. Fique com Deus. Muita paz, muita luz. Namastê para você também. Mas fique aí ainda, não vou. Mas vamos, vai ouvir aí. Pode colocar aí, César. Isso. Nossa gratidão a você, alma irmã, eterno amigo. Antes de eu falar as palavras finais, Pamela Ulho, somos consciências livres, mas prisioneiras fisicamente falando. Isso não levaria a consciência a se sentir presa? Na realidade, foi da Elizabeth Sobrinho. Então, somos consciências livres, mas prisioneiras fisicamente falando. Isso não levaria a consciência a se sentir presa? Não, se tivermos despertos, Elizabeth, porque não estamos presos a coisa alguma. Só se sente prisioneiro da matéria quem desconhece o seu dinamismo, a sua realidade. Porque o Espírito está aqui para transformar a matéria em asas de luz. Na realidade, prisioneiro o é aquele que ignora a si próprio, ou prisioneiro da própria ignorância. Pamela Ulho. Analisando internamente, ficaria o seguinte: o elemento do inconsciente é uma herança. A alma encarna como uma virtude que mergulha para auxiliar o vício. Para auxiliar o vício a se transformar em virtude. Futuro. Então, através do diálogo terno e amoroso. Redenção. Seria isso?
exatamente isso. Neuza Marques. O que Jesus queria exatamente ao propor: vinde a mim todos vós que encontrais cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ele sendo a própria lei, Neuza, então quando nós vamos a Ele, porque o nosso cansaço, a sobrecarga é por ignorância. E quando vamos à verdade, quando incorporamos essa verdade e entendemos de fato o que está acontecendo conosco, vamos perceber que esse fardo que é a lei é suave, porque a lei não cobra, não impõe, não proíbe, não exige, não pune, não castiga. A lei convida e exemplifica. E ele impôs a condição para essa leveza, que seria a observação da lei de amor. E nós sabemos que o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina do Cristo. E a evolução dos instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. E o amor gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, se a condição para esta leveza, para revitalizarmos e sair desse cansaço, é a observação a essa lei, é compreender que o amor é a substância que gera e nutre e, ao mesmo tempo, a lei que organiza e mantém, e seguir por nossa vez como farol de outras almas. E complementando, assim, Sebastião, quando o fardo está pesado, ele está nos matando. Está fazendo o quê? Ele está nos mantendo na ignorância. Então, quanto mais ignorantes, quanto mais vibramos naquela frequência da ignorância, é o que você falou logo depois. Isso nos distancia da verdade que liberta. E poderia colocar mais um ponto no seu conto. É acúmulo sem proveito mesmo. Então, fardos, nós vamos acumulando coisas sem ter condição de promovê-las. Então, queridos amigos, queridos irmãos internautas, gratidão profunda pela paciência, pela doçura com que nos acompanharam até aqui. Reveja a live e entenda que nós somos herdeiros de nós mesmos. Não herdamos o que é do outro. Somos agentes construtores da nossa própria redenção e iluminadores pela verdade e criar as condições para a nossa libertação. Então, a liberdade ou a libertação é filha da verdade, que nos propicia a redenção e herdarmos o resultado de tudo isso, uma paz de consciência à luz do dever fielmente cumprido. Então, aguardamos vocês no domingo. Por conta do tempo, não vamos divulgar a agenda, só a da semana que vem. Na próxima quinta-feira, que é o nosso irmão de Aracaju, Ariaci Virgínio, cujo tema desapego. Depois, Jonas Moura, Anderson Guerra e Marcela Lemos, Ivo Coedel, isso para o mês de março. E a Marcela Lima, nossa filha muito amada, cedeu o lugar hoje para o seu amado esposo e voltará, ou virá, dia 4 de maio. Nós vamos estar em 2 lugares ao mesmo tempo, respondendo perguntas ou dialogando com ela pela internet, lá em Marinópolis, palestrando presencialmente. Nós vamos mostrar o dom da ubiquidade. Paz profunda a todos, corações solidários e fraternos. César Ayala, que nos conduz com muito amor. Net espectadores, empresas e emissoras parceiras.
a tudo e todos a nossa eterna gratidão. Namastê.